Santarém volta a ser a capital da ginástica de trampolins por uns dias. A quinta edição da Scalabis Cup juntou mais de 400 ginastas de 18 países, 50 delegações com ginastas de várias idades competem em trampolim, duplo mini trampolim e tumbling. Para me acompanhar nos comentários tenho o Fernando Gaspar, membro da organização da Scalabis Cup. Olá Fernando, muito bem-vindo. Olá Diana, obrigado pelo convite. Vamos começar por olhar para a prova de tumbling feminino sub-12 anos. Já na imagem temos o exercício de Matilde Girão. Uma boa série, Fernando? Sim, uma boa série, a mostrar que o tumbling em Portugal está no bom caminho e as ginastas a apresentarem bons exercícios. Matilde Girão, que conseguiu ficar na primeira posição, bem como Matilde Santos, que estamos já a ver na imagem. Outra ginasta do Gimno Anima que se lança na sua carreira internacional com a primeira prova na Scalabis Cup. Bem, gostei de saltar ali, a pista é um bocado dura, mas correu tudo bem. Eu já estava mais habituada a esta pista porque já tinha saltado no ano passado, mas este ano foi muito melhor. E aqui está o pódio da prova feminina de tumbling sub-12 anos. Com a tabela podemos perceber que Matilde Santos e Matilde Girão ficaram ambas no primeiro lugar do pódio com 28.900 pontos. No mesmo escalão, na prova de tumbling masculino, Miguel António, já na imagem, também realizou uma boa série. Sim, uma série muito certinha, como se costuma dizer, para o ginasta do Ateneu Desportivo de Leiria. Ele que conseguiu terminar na segunda posição com 79.300 pontos, ficando apenas atrás do ginasta na imagem, Vasco Nunes. Outra boa série, ainda sem grandes elementos de dificuldade, mas muito certinhos e a conseguirem bons resultados. Muito bem. Estavas à espera de ganhar? Mais ou menos. Foi a primeira vez cá? Sim. E o que é que achas no geral? Foi bom. Que exercícios é que tu fizeste? Fliques em pranchado. E aqui está o pódio da prova de tumbling masculino, de ginastas com menos de 12 anos, Vasco Nunes a confirmar a vitória com 81.100 pontos. Olhamos agora para a prova de duplo mini trampolim feminino, também ela neste escalão sub-12, a terceira classificada, Maria Nunes, já aqui na primeira série. Sim, exercícios também igualmente simples como no tumbling. Os ginastas estão a começar as suas carreiras e por isso é a apresentarem exercícios simples. O que é esperado neste escalão, Fernando? Primeiro que tudo, que seja criada a motivação para a modalidade e isso é o principal. E depois começar a introduzir elementos mais complexos. Esta foi a série da segunda classificada, Madalena Atela, ela que também conseguiu uma boa pontuação. Sim, já com um Barani, um pouco mais do que a colega anterior, mas ainda exercícios simples. E já na imagem, Bianca Luciani, ela que veio do Canadá. O Canadá que trouxe uma grande delegação aqui para a Scalabis Cup. Sim, o Canadá costuma ser um dos países com maior representação e este ano, mais uma vez, foi exemplo disso. Good. Is it your first time here? Yes. Why did you decide to come? I needed an out-of-country meet to make World Age Group. Did you make any friends? Yeah, lots of friends. From which countries? Portugal, Switzerland, a bunch of countries. You want to come back next year? Yes, I would love to. E o pódio das três melhores ginastas desta prova, com a tabela a mostrar Bianca Luciani do Canadá a vencer com 60.100 pontos. Já com o duplo mini trampolim, mas na prova do setor masculino, Sérgio Aniceto na imagem. Sim, o Sérgio já também com mais dificuldade nos seus elementos. Normalmente os rapazes têm mais capacidades e conseguem mais cedo pôr novos elementos. Aqui com Francisco Labiza, ele que foi o segundo melhor português em prova e garantiu aqui a segunda posição. Outra boa série, uma recepção muito boa, a garantir o segundo lugar. E o colombiano Santiago Parra vem a seguir neste exercício e foi ele que acabou mesmo por vencer esta prova. A Colômbia é um país forte na ginástica? Não, está a dar os seus primeiros passos na ginástica de trampolins, aqui com uma delegação interessante e o Santiago a ser prova disso, com um elemento com bastante dificuldade para a idade que tem. O pódio da prova de duplo mini trampolim masculino de ginastas com menos de 12 anos e aqui a tabela com Santiago a confirmar a vitória com 61.900 pontos. Olhamos agora para a prova feminina de trampolim. Ana Silva foi a única ginasta portuguesa a garantir um lugar no pódio desta prova, na terceira posição. É uma boa série, Fernando.
Sim, ainda com algumas imperfeições, no entanto, a concorrência internacional foi forte e não lhe permitiu ir mais longe do que o terceiro lugar. Ainda assim, uma boa classificação para uma ginasta que se inicia em provas internacionais. O que é que nós esperamos ver neste escalão? Tal como nos outros, estamos num escalão de sub-12 e o principal objetivo é motivar e criar o gosto por desenvolver novas técnicas. Já vemos na imagem da Finlândia Kia Kokkonen, que teve aqui na Skalavis Cup uma boa prestação, conseguindo assegurar o primeiro lugar em ex aequo com uma ginasta do Canadá. A Finlândia é um país com tradição na ginástica de trampolins? À semelhança da Colômbia também não, no entanto tem alguns bons ginastas e aqui é exemplo disso. Nós já tínhamos acompanhado na Frivolton Cup e aqui repetiu a boa prestação. Uma boa prestação, de facto, para a Finlândia, mas o Canadá também não ficou atrás. Conseguiu o primeiro lugar com Bianca Luciani, que foi novamente melhor nesta prova, igualando a pontuação de Kia. Ela também já tinha vencido a prova de duplo mini trampolim. É natural as ginastas participarem em mais do que um aparelho? Sim, especialmente vindo do Canadá, onde tem a tradição de participar em mais do que um aparelho, inclusivamente em tumbling, e aqui a Bianca fazer uma série com mais dificuldade, ainda assim a não ser suficiente para se destacar da Kia. Aqui fica o pódio com a tabela classificativa, as ginastas Bianca Luciani e Kia Kokkonen a vencerem no primeiro lugar. Na prova masculina, Bruno Catarino consegue garantir o terceiro lugar do pódio. É também uma boa série deste ginasta português. Sim, o Bruno com um bom exercício, simples, a apostar na execução e a conseguir a nota suficiente para levar ao terceiro lugar do pódio. De qualquer das formas, nós podemos ver aqui alguma viagem no trampolim. Sim, é normal, os ginastas ainda não têm experiência, a adaptação, às vezes o tempo não é o suficiente para se adaptarem ao trampolim e isso provoca alguma instabilidade no exercício. Muito público, casa cheia, mais uma edição da Skalavis Cup. Sim, felizmente temos tido casa cheia entre os ginastas e os acompanhantes e é sempre bom para eles terem a sala cheia para os apoiar. Mais um ginasta em prova, Sérgio Aniceto, ele também que já realizou uma prova em duplo mini trampolim. Sim, o Sérgio é um ginasta em ascensão, muito novo ainda, aqui com um bom exercício, algum travelling também, mas é fruto da idade, faz parte. Mas de qualquer das formas a vitória acabou mesmo para ir para o ginasta que já vemos na imagem. Veio da Suíça e conseguiu vencer esta final de trampolim masculino. O nível suíço está cada vez melhor. Sim, o Suíça está a subir. O treinador é um português bem nosso conhecido, o Sérgio Lucas, que este ano esteve connosco e os ginastas têm conseguido evoluir e este é exemplo disso. Uma boa série para o primeiro lugar. E aqui fica o pódio dos 3 melhores ginastas. Podemos confirmar a pontuação do ginasta suíço Robin Cortasi com 41.930 pontos. Iniciamos agora um novo escalão. Começamos por olhar para a prova feminina de tumbling com ginastas com menos de 14 anos. Na imagem já temos Maria Cristóvão. Aqui no sub-14 os exercícios começam a subir de dificuldade, no tumbling, trampolim e duplo mini e os ginastas a apresentar exercícios mais complexos. Desta vez já temos mais uma ginasta do Canadá, Lauren Panek, ela que conseguiu o segundo lugar. Sim, o Canadá tem uma forte tradição no tumbling e esta ginasta é exemplo disso. Vimos que ela acrescentou ali uma dificuldade a meio da série, isso é normal? Sim, a ideia é começarem a acrescentar dificuldades a meio da série, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos vão por esse caminho e meter dificuldade no meio da série. Mas a vitória felizmente veio para Portugal, com Matilde Pereira, que acabou de realizar o exercício. Sim, a Matilde apostou mais na execução e isso deu-lhe o primeiro lugar. Estou bem. É a primeira vez que estás cá nesta prova? Não, eu já vi o ano passado. E o que é que tu gostas mais aqui? Na prova? Do ambiente, também do nível, é mais elevado do que as provas nacionais. O pódio completo desta prova de tumbling feminino sub-14 anos e aqui a tabela onde confirmamos a larga vantagem da ginasta portuguesa Matilde em relação à segunda classificada. Na prova masculina de tumbling, João Fernandes já na imagem a fazer a sua série que lhe garantiu o terceiro lugar. Sim, aqui os ginastas, fruto da idade, com mais força, a terem possibilidade de pôr duplos nas séries e começa-se a ver séries mais espetaculares. De facto, nota-se mais dificuldade nos exercícios e podemos também confirmar isso com a série que Rodrigo Luz vai agora fazer. Sim, começam a arriscar, a prova ainda por cima é a última da época, os ginastas querem apresentar novos exercícios e novos elementos e é natural ver mais duplos nas séries. Já na imagem, Roman Carlson, ele que vai acabar por vencer esta prova. Sim, a série muito parecida, no entanto com um pouco mais de execução e a distanciar-se dos dois colegas. Is it your first time here in Portugal? Yeah.
Why did you decide to come? To get my international meet so I can go to other international competitions. And how do you think the competition was? I thought it was really good. Yeah. What do you like the most here? I like the weather. 2 ginastas portugueses e um canadiano no pódio. Podemos agora ver a tabela classificativa com o vencedor com 86.900 pontos, a pontuação mais alta desta tabela. Voltamos agora para o duplo mini trampolim, desta vez feminino. Inês Santos está a fazer uma das suas 2 séries. Sim, uma série muito certinha, ali com uma carpa, para garantir a série e depois um barani out com alguma instabilidade no final. A recepção é também uma parte muito importante da prova. Sim, no duplo mini é o que costuma ditar a diferença entre os primeiros classificados. Podemos agora ver uma ginasta da Argentina, que garante o segundo lugar. A Argentina está a aparecer na ginástica. Sim, para nós foi uma surpresa a participação destas 2 ginastas argentinas, que curiosamente são filhas do treinador, mas a apresentarem exercícios muito certinhos e muito cuidadosos. Mas o melhor exercício foi mesmo da ginasta portuguesa Joana Brás. Sim, a Joana executa muito bem as suas séries, muito perfeita, como se costuma dizer, e aqui com uma excelente recepção a garantir-lhe o primeiro lugar. Estou bem, sim. Como é que estavam as adversárias? Estavam bem, sim. Foi difícil. Foi. Com adversários difíceis, estas foram as 3 melhores ginastas da prova de duplo mini trampolim sub-14 anos. Vantagem grande para Joana Brás, que terminou com 61.900 pontos. Na prova masculina de duplo mini trampolim, mais uma vez a luta entre as ginastas nacionais e do Canadá, mas com os portugueses a serem melhor. Afonso Balro é um exemplo disso. Sim, aqui os ginastas a conseguirem meter 2 múltiplos na série, fruto da evolução do aparelho e também das suas capacidades físicas, e o Afonso a exemplificar isso muito bem, apesar de alguma instabilidade no final, com 2 múltiplos na série. Qual é a maior dificuldade nesta fase para este duplo mini trampolim? Nesta fase é conseguir conciliar a corrida com uma boa entrada que lhe permita fazer, neste caso e quando querem, os 2 múltiplos na mesma série. Já estamos a ver exatamente o exemplo disso, é João Duarte. Sim, ele conseguiu equilibrar-se muito bem, permitiu-lhe fazer um duplo no spotter e depois um rodeout de dismount. De qualquer das formas, o grande vencedor foi Gonçalo Martins, ele que está aqui já a preparar a sua série. O Gonçalo é uma das grandes esperanças portuguesas, quer em duplo mini, quer em trampolim, e aqui a sua dificuldade a distanciar-se de todos os outros. De qualquer das formas, a recepção não foi a melhor. Sim, mas o valor da dificuldade compensa esse lapso. Cá está o pódio com o Gonçalo Martins a vencer com 66 pontos e 300, bem distante do segundo classificado, que acabou mesmo por terminar com 65.500. Ainda no escalão sub-14, mas na prova feminina de trampolim, o pódio foi totalmente composto por ginastas estrangeiros. Na imagem vemos já a ginasta do Canadá a preparar a série que lhe deu a 3ª posição. Sim, uma série com alguma altura, bem executada, com algum travelling ainda assim, o suficiente para lhe garantir o 3º lugar. Vemos que os ginastas neste escalão já conseguem saltar um pouco mais alto. Sim, é natural, fruto da idade e das capacidades físicas que vão adquirindo, e isso é um fator importante hoje em dia para a nota final no trampolim. Já na imagem temos da Suíça, Célie Dietzel, ela que veio até Portugal ganhar a prata. Mais uma ginasta do nosso colega Sérgio Lucas, que está a apostar na formação de novos ginastas na Suíça, e fruto disso a série da Célie, bem executada, muito certinha, com alguma altura, e a terminar aqui com dupla trada encarpado. E conseguimos também perceber que um dos grandes objetivos do trampolim é saltar ali para o centro, onde tem uma cruz. A Célie conseguiu fazer isso muito bem. Sim, a Célie conseguiu, ainda com alguns deslocamentos, mas no próximo ciclo olímpico então vai ser fulcral, porque tudo isso vai contar para a nota final. Mais uma ginasta do Canadá que acabou por vencer, aqui na imagem Alex Boucher. No seguimento do que tínhamos dito, uma ginasta muito possante, certamente a conseguir maior número de TOF, time of flight, e com isso a dar-lhe mais pontos para a sua série. E aqui está o pódio preenchido sem nenhuma atleta portuguesa. A vitória é bastante confortável para a ginasta do Canadá com 47.430 pontos. Na prova masculina, voltamos a ver portugueses entre os melhores ginastas de trampolim individual. Já na imagem, João Duarte inicia a sua série. Sim, uma boa série no meio, com muitos múltiplos no início, ainda algumas imperfeições normais para a idade, mas uma excelente série, muito alta, e a permitir-lhe chegar ao 3º lugar. Há pouco falavas do TOF, vamos explicar um pouco do que é este time of flight. O time of flight é o tempo todo que o ginasta está no ar,
sem que toque na lona, ou seja, ao tempo total da série, entre o primeiro e o final do último salto, é tirado o tempo em que tem os pés na lona e isso dá a nota final de time of flight, que é adicionada à nota de execução e dificuldade. Com certeza o ginasta do Canadá que já está a saltar também teve uma boa nota. Sim, embora um pouco mais incerta a série, mas isso foi compensado pelo time of flight e ultrapassou a dificuldade do colega anterior. Podemos também explicar que quanto mais alto se salta, mais difícil é depois o ginasta se encontrar no trampolim. Sim, a instabilidade. Quanto maior é a altura, maior é a instabilidade. Por isso o ginasta tem que ter um elevado nível de treino e de skill para conseguir equilibrar as duas coisas. De qualquer das formas, a melhor prestação foi mesmo de um ginasta luso, Lucas Santos, aqui na imagem da Associação de Ginástica de Santarém. Sim, o Lucas é mais uma grande promessa em Portugal, a conseguir conciliar isso tudo, dificuldade, TOEFL e execução, e a vencer destacado. Ele que estava claramente a jogar em casa e bastante satisfeito no final da prova. Correu bem, correu melhor do que eu esperava e passei elite em trampolim, elite júnior. Objetivos cumpridos para o ginasta português, que subiu ao mais alto lugar do pódio com a pontuação final de 49.320 pontos, uma larga vantagem para o segundo classificado, canadiano. Passamos agora para o escalão U16 anos. Na prova de tumbling feminino do Canadá já está uma ginasta a saltar. O que é esperado destes ginastas? Aqui é um pouco a transição entre a fase inicial do lançamento da carreira e a confirmação das suas capacidades e da sua trajetória ascendente na modalidade. Mais uma ginasta portuguesa, Maria Barba, é a única que conseguiu um lugar no pódio nesta prova de tumbling. Sim, a Maria é uma habitué nos campeonatos do mundo por idades e aqui conseguiu uma boa prestação. De qualquer das formas, o Canadá conseguiu mais uma vitória. Desta vez é Alexandra Forrest, ela que já está aqui a preparar para a série dela. O Canadá é uma das potências e das nações que tradicionalmente apostam no tumbling e a sua ginasta com uma boa série, bem executada, uma boa recepção, garantiu o primeiro lugar. It was fun, really interesting. This is my first international competition, so it's just really interesting and fun to experience. Why did you decide to come to this particular competition? Because it's just a really good experience to have, and there's a lot of different cultures and languages here, so it's really fun to meet everyone too, as well as compete. O pódio completo da prova feminina de tumbling sub-16 anos e a tabela com as pontuações finais. A ginasta do Canadá em primeiro lugar com 89.100 pontos e a portuguesa Maria Barba em segundo lugar com 86 pontos. Apenas ginastas nacionais alinharam na prova final de tumbling masculino. Leandro Fialho, já na imagem, garantiu o terceiro lugar. Sim, uma série muito certinha, um duplo atrás com algumas dificuldades no final, mas o suficiente para o terceiro lugar do Leandro. Conseguimos perceber que eles também, os ginastas masculinos, já conseguem ter mais força para saltar mais alto. Sim, o desenvolvimento da sua massa muscular é significativo nestas idades e começa-se a conseguir exercícios melhor executados. Foi isso que conseguimos agora ver com a série de Simão Esteves, que conseguiu ficar na segunda posição. De qualquer das formas, a vitória foi para André Pareique, da Associação de Ginástica de Santarém, ele que vence aqui em casa. Sim, um ginasta também habituado a estar em campeonatos do mundo por idades, uma boa série, melhor claramente do que as anteriores, dar-lhe o primeiro lugar. Correu bem, tive alguns problemas na segunda série das qualificações e a primeira da final correu um bocadinho mal, mas pronto, deu para ganhar. Os melhores da prova de tumbling masculino sub-16 anos aqui no pódio e apesar de André não ter ficado totalmente satisfeito com a sua série, acaba mesmo por vencer com 83.800 pontos. Depois da prova de tumbling, Abby McKay participa agora no duplo mini trampolim e garante também aqui o bronze. Sim, como tinha referido anteriormente, o Canadá é normal os ginastas fazerem os dois aparelhos e a conseguir manter a qualidade de um para o outro e a conseguir o bronze no duplo mini. Isso ajuda também na formação do ginasta? Depende da perspectiva. Há correntes que dizem que sim, outras que preferem isolar a carreira dos ginastas. O Canadá tem esta tradição e tem-lhes dado alguns resultados. Entretanto, acabamos de ver o salto de Sara Guido, ela que conseguiu o segundo lugar. E já na imagem, Alexandra Forrest, que conseguiu a vitória. Sim, também o mesmo exemplo da terceira classificada, com muita capacidade em cima do aparelho, a pôr dois múltiplos e a distanciar-se das restantes adversárias.
Esta ginasta que tinha acabado também por vencer a prova de tumbling. Vemos então o pódio, desta vez de duplo mini trampolim, o Canadá a levar mais uma vez a melhor pontuação, 64.300 pontos para a vencedora. Na prova masculina, os ginastas nacionais conseguiram levar a melhor, um pódio totalmente português, a começar por Tiago Sousa na terceira posição. Portugal ainda é uma das potências em duplo mini e nos masculinos isso faz notar ainda mais, e o Tiago com uma boa série, certinho ali para a zona vermelha, a conseguir o terceiro lugar. Não quer demais lembrar que temos um bicampeão mundial, André Lico, que já não pratica a modalidade, mas que de facto deixou o seu nome marcado na história. Sim, ele, o irmão e outros tantos que ao longo da história do duplo mini foram dando nome a Portugal. Entretanto, vimos o salto de Vasco Grincho, ele que conseguiu o segundo melhor lugar da prova, e o vencedor João Pinto. O João também do Distrito de Santarém, com uma série com alguma instabilidade, mas certamente com a segunda série a conseguir compensar e a chegar ao primeiro lugar. Correu bem, consegui fazer as minhas séries, estou feliz por isso. Cumpriste os teus objetivos? Sim. Como é que estavam os adversários? Fortes, sempre. Objetivos cumpridos então pelo vencedor da prova, que, como podemos confirmar aqui na tabela, terminou com 65.900 pontos, com mais 3 pontos de vantagem de Vasco Grincho, o segundo classificado. De regresso aos trampolins, na prova feminina sub-16 anos, voltamos a ver um pódio totalmente estrangeiro. Vamos agora ver a série de Alexandra Forrest, que mais uma vez está na prova e garante uma medalha, a de bronze. Sim, o exemplo que falávamos, a Alexandra é o exemplo perfeito disso, a apostar nas 3 vertentes da ginástica de trampolins e a conseguir chegar ao pódio em todas. De facto, o treino para uma ginasta que faz estes 3 aparelhos não deve ser fácil. Não, mas o Canadá tem excelentes condições e disponibilidade para conseguir fazer isso, e isso tem-lhe dado esses resultados. Da Finlândia até Portugal veio o segundo lugar. Aqui está a ginasta. Sim, uma ginasta com muita margem de progressão, que salta muito alto e com um exercício muito simples, mas muito bem executado, a conseguir chegar ao segundo lugar. A nível de dificuldade, ela teve melhor dificuldade ou melhor execução? Melhor execução. Ela vinha com alguns problemas, com alguns saltos à frente, e então a apostar na execução para compensar a falta de dificuldade. O que acaba mesmo também por compensar, visto que ela conseguiu o segundo lugar. Sim, porque normalmente a execução traz mais TOF e o reflexo na nota final é normalmente evidente. E aqui está a vencedora, ela também da Finlândia. Sim, também um treinador português que emigrou recentemente para a Finlândia, a trazer os seus ginastas à Scalavis Cup, a apostar na nova formação de ginastas e aqui com mais um primeiro lugar. De facto, os treinadores portugueses estão a ser reconhecidos lá fora. Sim, já começam a ser uns quantos. É sinal do bom trabalho que é feito cá e da boa formação que vão tendo. How was the competition? I liked it a lot. It's your first time here in Portugal. Yeah, Why did you decide to come? because my coach said that we can come here and then we come. Canadá e Finlândia a preencherem assim o pódio de trampolim sub-16 anos, e na tabela final, a Finlândia com a vitória com 45.865 pontos. Na prova masculina de trampolim, vemos já um ginasta da Suíça, Lohan Bruin, ele com o seu exercício que lhe valeu o terceiro lugar da tabela classificativa. Sim, uma série já com bastante dificuldade, nomeadamente no escalão sub-16 masculino, os ginastas a apostarem mais na dificuldade, nos saltos múltiplos e com piruetas, e a notar-se às vezes um pouco de falta de execução, mas é normal, é apostar na carreira e na progressão, e o terceiro lugar é mais que merecido. De facto, o time of flight que falávamos há pouco é uma especificidade só apenas deste trampolim, da prova de trampolim, e por norma nos homens é sempre superior às senhoras. Sim, por norma, em todos os escalões e em todas as fases da vida gímnica é normal ser superior nos homens. E esta série de Henrique Moreira que conseguiu o segundo lugar, foi boa? Sim, uma série também com muita dificuldade, melhor execução que a do colega anterior, e isso a fazer a diferença para a nota final. Ele que saltou de facto muito alto. Sim, o Henrique também está a saltar muito alto e tem-se notado nas notas finais dele. Mas a vitória acabou mesmo por ir para o ginasta Diogo Martins, ele que começa agora a sua série que está na imagem, ele também a saltar muito alto e consegue de facto uma boa prestação. Sim, o ginasta do Sporting com uma excelente série, muito alta, bem executada, também é tradicional nele, ali a gerir um pouco a meio da série, para garantir o primeiro lugar, mas o que interessa depois é a nota final e o jogo entre a dificuldade de execução e o tempo de voo.
Correu bem. Podia ter corrido melhor, mas pronto, fiz o meu objetivo, que era passar a elite, e pronto, estou feliz. Como é que estava a competição? Estava boa, estava competitivo e gostei muito de competir com eles. E são estes os 3 melhores ginastas da prova de trampolim, sub-16 anos masculino, superioridade nacional com Diogo Martins a vencer com 49.590 pontos. Apenas Carolina Frade alinha na prova júnior de tumbling feminino, a outra ginasta acabou por sofrer uma lesão. Uma infelicidade que acontece, é pena para a competição, mas faz parte. Embora a minha colega se tenha lesionado e não possa ter competido no resto da final, acho que foi uma boa prova porque cumpri as minhas séries, embora tenha falhado a última, mas acho que foi uma boa prova. Carolina Frade vence assim a final de tumbling feminino júnior com a pontuação total de 91.200 pontos. Ainda em tumbling, mas na prova masculina, o canadiano Tyler Champagne já na imagem totalizou 106.200 pontos com as suas 2 séries e ficou na 3ª posição. Uma série bem executada, muito certinha e permitiu-lhe chegar ao 3º lugar. Melhor esteve Carlos Pinto neste escalão. O que é esperado destes ginastas? Aqui é esperado que os ginastas comecem a apresentar exercícios mais complexos, que claramente comecem a apostar na sua carreira internacional com maior complexidade nos exercícios, e é um exemplo disso a série do Carlos. E mesmo a velocidade que eles conseguem impor na série é diferente. Sim, são ginastas mais velhos, com maior capacidade de trabalho da condição física, e isso reflete-se na velocidade. Mas melhor teve ainda Diogo Vilela, ele que acabou por vencer esta prova. Sim, o Diogo é uma grande esperança do tumbling nacional, é muito jovem, mas com 2 séries muito bem executadas e com muita dificuldade a destacar-se claramente dos seus adversários. Expectativas elevadas então para este ginasta português. Correu bem, podia ter corrido melhor, pode sempre, mas foi o que eu esperava. Como é que estavam os adversários? Estavam bem, é sempre concorrido, gosto muito. Uma prova competitiva e Diogo Vilela satisfeito com o resultado final. 125.700 pontos foi a pontuação que lhe valeu a vitória. Carlos Pinto ficou um pouco atrás com 114.300 pontos. Rússia, Argentina e Portugal competiram na prova Open de duplo mini trampolim. A russa já na imagem garantiu o 3º lugar. Uma boa série, a Rússia aqui a aparecer com ginastas que estão em formação, não é a sua principal seleção, mas ainda assim a virem dar uma outra cor à competição. E agora mais uma representante da Argentina a fazer um pódio, o 2º lugar. Sim, a outra filha do treinador argentino, também com uma boa prestação, uma série muito certinha, ali um passo para o amarelo, mas a garantir o 2º lugar. De qualquer das formas, Portugal conseguiu vencer nesta categoria. Beatriz Peng, mais uma vez a mostrar a qualidade a que já nos habituou. Sim, é mais um exemplo do domínio que Portugal ainda vai conseguindo ter no aparelho, embora cada vez com mais concorrência, mas uma boa série e uma boa prestação da Bia. Correu bem, cumpri o objetivo, o pódio e o 1º lugar, por isso correu bem. Viste assim um bocadinho triste na primeira série? Foi um bocado desviada, mas depois na 2ª série recuperei bem. Fica aqui então o pódio da prova Open de DMT feminino. Beatriz Peng a vencer com larga vantagem. Podemos confirmar na tabela 128.100 pontos para a ginasta portuguesa e apenas 124.200 para a 2ª classificada, Delfina Podestá, da Argentina. Mais um pódio dividido entre Portugal, Rússia e Canadá. Afonso Teixeira já na imagem, 3º classificado. Consegue fazer aqui uma boa série. Sim, o Afonso é um bom executante do duplo mini, ali há alguns problemas na recepção, mas ainda assim uma série bem executada. O 2º lugar acabou por ir para o ginasta que está na imagem, que é também um ginasta russo. Sim, tal como a sua colega, um ginasta em formação, a tentar chegar mais longe na seleção russa e aqui a vir rodar séries na Skalabish Cup. Uma boa dificuldade nesta série. Sim, uma boa dificuldade, alguns problemas ali na execução no final do primeiro salto e a traduzirem-se na nota final. Mas o grande vencedor foi mais uma vez um ginasta do Canadá, Benjamin Legace. O Canadá a apostar muito também no duplo mini, com muita dificuldade, apesar da ida para bem longe da zona desejável de recepção, a nota é mais do que suficiente para garantir o 1º lugar. It's my first international competition. It was the good timing in the season, and it's a good competition because I have a friend that lives here, and it was perfect to go here. Na sua primeira prova internacional, Benjamin a subir ao lugar mais alto do pódio. Na tabela classificativa confirmamos a pontuação,
131.900 pontos para o vencedor, com o ginasta nacional a ficar em terceiro lugar, com 129 pontos. Olhamos agora para a prova Open de trampolim feminino da Turquia. Vem a ginasta que consegue saltar para o terceiro lugar do pódio. Sim, uma ginasta que é uma grande esperança da Turquia, uma série muito bem executada, muito centrada no trampolim, isso a dar-lhe bastante nota e a garantir-lhe o terceiro lugar. De facto, aqui também a conseguir destacar-se o tempo de voo da ginasta. Sim, já é significativo e a contribuir para a sua nota final. No trampolim voltamos a ver Beatriz Penck, ela que tinha acabado de ganhar o primeiro lugar em dupla mini trampolim, vem aqui fazer esta prova. Sim, uma prova com algumas imprecisões na série, mas a Bia salta mesmo muito alto, é muito forte no time of flight e a compensar esses pequenos deslizes e a ultrapassar a colega turca. De qualquer das formas, conseguimos perceber que ela teve ali alguma dificuldade a viajar no trampolim. Sim, pode ter sido fruto do cansaço, alguma imprecisão e a viajar muito no aparelho. Talvez até alguns nervos, porque vimos que ela terminou e respirou fundo quando terminou a série. Mas a vencedora já está na imagem a saltar, veio da Rússia e é Valéria Volkova. Sim, uma boa série, ainda ali com alguma imprecisão no meio, mas a sua experiência a permitir-lhe corrigir e acabar com um bom exercício e com um bom duplo trato empranchado. De facto, grande dificuldade nesta série da ginasta russa, ela que acabou mesmo por vencer. Podemos aqui ver o pódio da prova feminina de trampolim júnior com Beatriz Penck a representar Portugal no segundo lugar. Na tabela vemos a pontuação da vencedora russa, 50.290 pontos. Na prova masculina, os portugueses não conseguiram alcançar os lugares do pódio, com a melhor classificação a ser o quinto lugar de Gonçalo Faro. Na imagem vemos já o terceiro melhor ginasta desta final, Benjamin Lagacé do Canadá. Sim, uma série muito alta, ali com algum travelling, mas muito bem executada, cheio de confiança e reflete-se no facto de não ter treinador com colchão ao lado e o ginasta a conseguir uma boa prestação no final, apesar de ali alguma hesitação, mas um bom terceiro lugar. O que é que poderia acontecer se ele fosse parar à proteção? Não tinha ninguém para lhe pôr o colchão e podia colocar em risco a sua integridade física, mas certamente quer ele, quer o treinador estavam confiantes e isso era visível. Para a Suíça foram o segundo e o primeiro lugar desta prova. Leon Gill, já na imagem, foi o segundo melhor e garantiu 51.520 pontos com esta série. A apostar bastante na dificuldade, muitos múltiplos consecutivos, a perder um pouco na execução, mas agora a recuperar e a terminar com uma boa série e a ultrapassar o colega canadiano. Conseguimos perceber a diferença da dificuldade entre as séries? Sim, até pelo número de múltiplos, pelo número de piruetas que vão entrando em cada mortal, vai-se percebendo nestes escalões claramente a diferença na dificuldade entre os ginastas. E mais uma vitória de facto para a Suíça. Este ginasta acabou mesmo por conseguir vencer com uma série bastante segura. Sim, muito segura, muito alta, bem executada. É isto que todos pretendem. Umas vezes consegue-se, outras não. Às vezes por infelicidade, mas é isto que todos os ginastas procuram. Até porque os trampolins de facto são uma disciplina com alguma incerteza. Sim, é um conjunto interminável praticamente de molas a criar incerteza no aparelho. This is my second time that I win. I win in Republic Czech. It was hard, but I'm happy. I'm very happy. E é este o pódio da prova masculina júnior de trampolim. Vemos agora a tabela. 54.060 pontos deram a vitória ao ginasta suíço, com quase 3 pontos de vantagem para também o ginasta suíço Gil Lira. Chega agora a altura de entrarmos na prova Open, a prova mais aguardada do dia. No tumbling feminino, Marta Leandro garante o terceiro lugar. Sim, normalmente é o escalão mais espetacular. A Marta aqui com uma série muito simples, mas ainda assim fruto também das notas que trazia das preliminares a chegar para o terceiro lugar. O segundo lugar foi para a ginasta na imagem, Raquel Pinto, ela que já nos habituou a grandes resultados. Sim, a Raquel é uma ginasta com muita tradição em Portugal, que agora retorna à competição e é sempre bem-vinda porque é uma excelente ginasta. Ela que teve uma paragem no treino. Sim, vicissitudes da sua vida, certamente, mas a comunidade gímnica está agradada com o seu regresso e de certeza que cá estaremos para apoiar. Mas a vitória acabou mesmo para uma ginasta belga que já está na imagem. Sim, a ginasta da seleção belga que veio rodar as suas séries a Portugal com muita certeza nos seus exercícios a conseguir ultrapassar a Raquel. E aqui uma grande final. Sim, apesar de ali alguma instabilidade, mas... It was really nice to do that. Is it your first time here? Yeah, it's the first time.
So why did you decide to come? Because of him, yeah. It was a judge. They came to Portugal and he asked if I want to do the competition and I said yes because it's nice. Duas ginastas portuguesas no pódio da prova de tumbling open feminino. 128.900 pontos no total das duas séries sagram a vencedora Tashina, com Raquel Pinto a ficar pelos 122.900 pontos na segunda posição. 100 portugueses na prova de tumbling masculino. Loic Kremer, do Canadá, já na imagem consegue aqui o terceiro lugar. Um ginasta com uma série um pouco simples para o escalão, mas fruto da falta de concorrência é ser o suficiente para chegar ao terceiro lugar. Ele que terminou mesmo a série ali ainda não no colchão de segurança. Sim, tem uma penalização adicional que prejudica ainda mais a nota final. E aqui já vemos um ginasta da Rússia que conseguiu o segundo lugar. O mesmo exemplo para o ginasta anterior, também essa é a série tradicionalmente das piruetas, mas é uma série relativamente abaixo do que é esperado para o escalão. E aqui o vencedor, que está cá pela segunda vez na Scalavis Cup, ele conseguiu mesmo mais uma medalha de ouro e é do Canadá. It was good. It went well. How was the other athletes? They were good. One of them was a kid from my club as well, so it was nice to compete against him. Is it your first time here? No, it's my second time actually. Why did you decide to come back? It was a lot of fun last time and we made some friends and we really liked Portugal, so it was good timing. Canadá e Rússia ocupam o pódio desta prova de tumbling open masculino. Vitória mais do que confirmada para Ryan Sheehan, com 121.400 pontos e que promete voltar mais uma vez a Portugal para participar na Scalavis Cup. Open feminino de duplo mini trampolim, Marta Cameira representa Portugal no pódio com o terceiro lugar. Uma série aqui muito segura da Marta, certamente que a outra teve 2 múltiplos, mas esta foi claramente para a nota e verificar-se isso no final no terceiro lugar. Apesar disso, melhor esteve a ginasta russa já na imagem, ela conseguiu mesmo a segunda posição. Também a gerir a sua série, com um salto simples ali no spotter, mas um bom salto de dismount, boa recepção e o segundo lugar a ir para a Rússia. De qualquer das formas, a vitória também voltou a ir para a Rússia, com esta ginasta que fez uma boa série. A Ekaterina a não gerir tanto a dificuldade da sua série, a arriscar um pouco mais, a conseguir uma boa execução e com uma recepção dentro da zona encarnada, a garantir o primeiro lugar. It was great. Is it your first time here? Yes. Uma estreia a vencer para Ekaterina, mas não com uma vantagem muito alargada para a outra ginasta russa. Podemos ver aqui na tabela 65.400 pontos para a primeira classificada, em relação à segunda 65.300 pontos. Na prova masculina, o já muito experiente Bruno Nobre continua em forma e assegura mais um lugar no pódio, desta vez é o terceiro. Sim, um ginasta muito acarinhado em Portugal, faz as coisas não lhe terem corrido como certamente desejaria, mas o mais do que suficiente para se meter junto dos russos e pressionar o segundo classificado. Ele que de facto é um nome com muita tradição e muita experiência. Na imagem temos já o ginasta russo que conseguiu ficar na segunda posição. A seleção sénior russa, não a primeira linha, mas a segunda, a dar cartas e a conseguir ficar com o primeiro e com o segundo lugar, neste caso o segundo classificado com uma excelente série. E aqui então o primeiro classificado também russo, como referiste, Vitaly Krivonos. Sim, mais um ginasta em formação na Rússia, com muita dificuldade, muito bem executado, e se o Tov contasse no duplo mini, certamente seria o ginasta com melhor pontuação. Ele de facto saltou muito alto e conseguimos perceber a diferença de um salto com esta altura e de um salto mais normal. Uma grande série então para Vitaly, Portugal e Rússia no pódio desta final de duplo mini trampolim open masculino, 69.900 pontos para o primeiro classificado. Estamos a entrar já na parte final deste magazine da Scalavis Cup. Assistimos agora à prova de trampolim open feminino. Rita Batista inicia já a sua série que lhe valeu o terceiro lugar. Sim, a Rita é uma ginasta elite nacional, com uma série sempre muito alta, a contar com muito off, aqui com algumas dificuldades em conseguir aguentar a série, mas ainda assim a sua experiência permitiu levar a série até ao final. É normal as ginastas parece que perdem velocidade durante a série? Às vezes não parecem, perdem mesmo, só que a sua experiência é que lhes permite disfarçar e apenas eles e as pessoas mais acostumadas à modalidade conseguem perceber que realmente houve ali um problema, mas faz parte e felizmente eles conseguem aprender a dominar o aparelho. E a Rússia mais uma vez a mostrar superioridade, a conseguir assegurar os 2 lugares mais altos do pódio. A imagem, Karina Afonina.
Sim, com bastante mais dificuldade do que a Rita, a conseguir equilibrar a série ali no centro do aparelho, com alguma dificuldade no final da série, mas também lá está, fruto da sua experiência a salvar e a terminar os 10 elementos sem ir à zona azul. Pareceu mesmo que ela ia parar ali na parte azul, na recepção. De qualquer das formas, aqui está a ginasta russa que acabou por vencer. Vamos ver a sua série, a série de Ksenia. Sim, uma série bem executada, também muito alta, com uma linha muito bonita, como se costuma dizer, ali alguns problemas nas aberturas, mas muito mais certinha que as suas adversárias e garantir-lhe o primeiro lugar. Uma boa série para a ginasta que veio então a Portugal para experimentar a participação nesta Skalabis Cup. As melhores ginastas em prova de trampolim open feminino sobem então ao pódio com Rita Batista a ser a única representante portuguesa. A ginasta lusa, como podemos ver na tabela, conseguiu 49,105 pontos, com alguma diferença para a primeira ginasta. Última prova e talvez a mais espetacular desta Skalabis Cup trampolim open masculino, com Samuel Liana da Finlândia já a realizar a série que lhe deu o terceiro lugar. Sim, uma série muito simples para o escalão, mas o Samuel trazia alguns problemas técnicos com ele, algumas dificuldades em alguns saltos. Apostou na execução, apostou no time of flight e, em virtude da infelicidade também dos seus adversários, a conseguir chegar ao 8º lugar. Podemos também ver que os restantes ginastas falharam muito nesta final. Sim, a prova tem essa característica de ser uma prova de final da época em que muita gente arrisca e acontecem estas surpresas, séries mais simples a conseguir chegar aos primeiros lugares. Já na imagem, por Portugal, estava Miguel Magalhães, que assegura o segundo lugar com larga vantagem sobre o terceiro classificado. Sim, é normal, ele muito mais dificuldade, a execução com algum travelling, mas ainda assim relativamente segura e claramente a conseguir destacar-se do Samuel. Convém explicar que quando falamos em travelling, significa que o ginasta está a viajar um pouco no trampolim de um lado para o outro. Sim, para a frente e para trás. E agora o vencedor, e talvez se calhar o ginasta mais aguardado para se ver saltar, Diogo Ganchinho, com a qualidade que já nos habituou. Sim, o Diogo também é um ginasta quase da casa, formado em Santarém, e toda a gente espera para o ver. Uma excelente série, muito alta, muito tranquilo. Ele vinha recuperado de uma pequena lesão e uma excelente prova para ele. Ele que este ano, infelizmente, não esteve presente nos Jogos Olímpicos. Só havia um lugar para calhou ao Diogo Abreu. É bom para Portugal ir rodando e lançar outros ginastas. A minha quarta Skalabis Cup. O ano passado também correu-me bastante bem e estou satisfeito por ter conseguido fazer uma boa prestação aqui hoje. Por que regressas sempre a esta prova? É uma prova especial, eu também sou daqui. E este ano fez também um bocado parte do planeamento, porque também venho de uma lesão, ainda não consegui competir ao mais alto nível nas últimas provas. Recuperado da lesão e de regresso à Skalabis Cup, o olímpico Diogo Ganchinho a vencer de forma confortável a final de trampolim open masculino, 57,915 pontos. Acabam por fazer a diferença, com 7 pontos de diferença para Miguel Magalhães. Mais uma edição da Skalabis Cup que se afirma como um sucesso no panorama desportivo de Santarém, uma prova que tem vindo a ganhar dimensão durante muitos anos. Felizmente, nos últimos 5 anos conseguimos ir crescendo, apesar de algumas dificuldades que todos os anos se sentem, temos conseguido crescer e acho que o feedback dos participantes é sempre bastante positivo. Este ano tivemos 18 países, cerca de 400 ginastas, 50 delegações, para apenas 3 modalidades em 2 dias é um número considerável. Esta é uma prova que tem enorme impacto nos ginastas, mas também na população de Santarém, que já se habituou a ver a ginástica de trampolins como um motor positivo para a economia local. É sem dúvida nenhuma um orgulho enorme, não só pelo clube em si, que é um dos nossos clubes, dos clubes mais antigos, que temos filiados na Associação de Ginástica do Distrito de Santarém, como de facto um dos mais importantes, que ano após ano nos tem brindado com ginastas de grande categoria, de grande craveira nacional e internacional, não só pessoas e ginastas vieram ver referências nacionais e internacionais, como esta prova permitiu ter um grande impacto na microeconomia local. A próxima edição já está marcada para de 5 a 8 de julho de 2017. Fica por aqui mais uma Skalabis Cup.